só para a gente ter. Essa é a atividade que a gente fez ali na apostila. Estamos corrigindo. Lembrando que ela vai até dia 16. Então, vocês têm que entregar essa atividade dia 16. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. No exercício, ele pede, na primeira questão, para a gente achar o módulo desse vetor. O que é o módulo do vetor? O módulo do vetor é o tamanho dele. Então, a gente viu que, nesse caso aqui, ó, se eu for pegar e redesenhar esse cara, ele vai ser mais ou menos isso aqui. Ó. Então, aquele vetor C, ele vai ser exatamente 3 quadrados para o lado e 4 quadrados para baixo. Né? Ó, aqui eu vou ter 3 quadrados e aqui eu vou ter 4. Então, para eu poder achar o tamanho desse vetor, eu vou literalmente fazer o quê? Eu vou fazer Bhaskara. Ou seja, como se eu tivesse um triângulo, e nesse triângulo eu tenho que essa lateral vale 3 e essa aqui vale 4. Então, o tamanho desse cara aqui seria o meu x. Então, para eu poder calcular, vai ser da seguinte forma. Em Bhaskara eu tenho que a hipotenusa, que é o tamanho maior, ao quadrado, é igual a soma ao quadrado dos valores. Então, eu vou ter ali, ó, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Então, x ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. Então, significa o quê? O número que eu quero saber, ele vezes ele, é igual a 25. Ou seja, x é igual a raiz de 25. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 25? 5. Então, x é igual a 5. Então, o tamanho desse vetor, ou seja, se eu fosse contar os quadradinhos, né, aqui é como se eu tivesse 5 quadradinhos. Então, é como se eu tivesse ali, ó, 5 quadradinhos. Exatamente seria o tamanho desse vetor. Tudo bem? Então, vamos lá. Na segunda questão, ele fala o seguinte: desenhe no quadrado abaixo os vetores resultantes das operações. Então, os vetores resultantes, na letra A ali, ele pede para a gente fazer o A mais o B. Então, como que vai ficar? Desenhando aqui. Eu vou ter o seguinte: olhando para a foto, eu tenho que o vetor A ele é 4 quadrados para cima. Então, lembra, como que a gente faz soma vetorial? Eu literalmente vou somar o início de um vetor com o fim de outro vetor. Então, eu vou ter que a soma dele vai ser exatamente 4 quadrados para cima. Esse seria o meu vetor A. E o B, eles são 3 quadrados para o lado. Então, vai ser 3 quadrados para o lado. Então, qual seria o meu vetor resultante? É literalmente o vetor que vai conectar o início de um ao fim do outro, ou seja, vai conectar o início lá do sistema ao fim do sistema. Então, a gente vai ter que o vetor resultante é esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de R. Então, eu vou dizer que R é igual a A mais B. Aí, se eu quisesse saber o tamanho desse R, simples, ó. Qual seria a intensidade do vetor resultante R? É só ver que ele anda 3 quadrados para um lado e 4 quadrados para o outro. Então, esse vetor R, ele vai ter o quê? Para poder achar o módulo, só fazer igual a Pitágoras. Né? Eu vou ter um triângulo que um lado vai ser 3, que o outro lado vai ser 4.
Dúvidas até então? Dúvida, gente? Pode falar. Só desativei o áudio para não ficar com chiado. Beleza. Então, vamos lá para o próximo. Acho que dá para botar aqui no cantinho. Então, outra questão que a gente tem é o E mais o D. Então, vamos lá. Então, ele quer saber o E mais o D. Então, vai ficar, desenhar aqui os quadradinhos. Então, meu vetor E, ele vai ser o quê? Ó? Ele é 3 quadrados para a direita e desce 1. E o meu vetor D, ele vai ser exatamente 3 quadrados, só que subindo, e mais 3 para cima. Então, eu posso fazer ele da seguinte forma. Vou desenhar 3 quadrados para a direita e um descendo. Esse seria o meu vetor E. E o meu vetor D, ele vai fazer exatamente o contrário. Ele vai subir 3 e vai andar 3. Então, esse aqui seria o meu vetor. Deixa eu subir um pouquinho mais. Esse aqui seria o meu vetor E mais D. Então, quem seria o vetor resultante? Eu vou conectar o início de um ao fim do outro. Então, aqui eu vou ter meu vetor resultante. Ou seja, meu vetor resultante ele é igual ao E mais o D. Lembrando que, eu quero calcular o módulo dele. Simples, ó. Quantos quadradinhos ele andou para o lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos quadradinhos ele andou para cima? 2. Então, no Pitágoras vai ficar como? 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Né? Igual que a gente fez ali no triângulo. E aí, resolve a conta e acha o valor. Então, vamos para o próximo. O próximo, ele pede ali o A menos D. Então, no A menos D, a gente tem o seguinte caso. Desenhando aqui a quantidade de quadradinhos. Então, desenhando a quantidade de quadradinhos, o que eu vou ter? O A, ele vai ser exatamente esse cara aqui, ó. Ele vai subir 4 quadrados. E o D, ele vai fazer esse sentido. Só que se o D faz esse sentido, quem faz, qual é o sentido do menos D? Menos D é exatamente o cara que ele é o contrário. Ou seja, se ele sobe 3 e sobe 3, então o D, na verdade, ele vai descer 3 e vai descer 3. Ou seja, eu só mudo o sentido. Lembra lá o que é sentido. Sentido é indo e voltando. A direção é para onde ele está apontado. Então, quando eu mudo o sinal, eu mudo só o sentido dele. Mas para onde ele está apontando, continua a mesma coisa. Então, o que eu vou somar? O meu A menos o D é a mesma coisa que eu somasse o A mais o vetor menos D. Ou seja, eu vou somar com o negativo dele. Então, vamos lá. Eu vou ter que o meu vetor A, eles são 4 quadrados para cima. Então, aqui vão ser 4 quadrados. E o D, ele vai ser o quê? Vai ser 3 quadrados para a esquerda e 3 para baixo. Então, eu vou ter ali 3 quadrados para a esquerda, 3 para baixo. Então, menos D. E qual vai ser o meu vetor resultante? Simples, ele vai conectar o início de um ao fim do outro. Então, esse aqui seria meu vetor resultante, onde R é igual a menos D. E se eu quiser saber o módulo dele, o tamanho? É só ver que esse vetor aqui, ó, ele anda 3 quadrados para um lado e 1 quadrado para cima. Então, quando fizer Pitágoras, vai ser x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Resolveu a equação, achou o tamanho desse R. E, última questão, ele pede o vetor A mais o vetor D mais o vetor E.
Então, vamos lá que esse aqui vai ficar um pouquinho maior. Então, olhando ali, ó, meu vetor A. Fala. Mando, sempre mando. Sempre manda foto. Mando PDF com vocês, mando videoaula, mando tudo direitinho. Então, deixa eu ver aqui. Então agora a gente tem ali exatamente o exercício, que é o A mais o D mais o E. Então, se a gente for ver ali na tabela, o vetor A ele é exatamente 4 quadrados para cima. Então, eu vou escrever ali os 4 quadrados. Então, vai ficar 4 quadrados para cima, veio para cá. Depois eu tenho quem? Eu tenho D. O D, eles são 3 quadrados para a direita e 3 quadrados para cima. Que aí dessa vez eu fiz errado. Mas é aqui que eu vou fazer, vou dar um jeitinho aqui. Vou desenhar o A aqui embaixo. Pronto. Então eu vou ter aqui ó, 4 quadrados para subir. Esse é o meu vetor A. O vetor D são 3 quadrados por 3 quadrados. Então ele vai vir para cá. Esse é o meu vetor D. E o meu vetor E são 3 quadrados e desce 1. Então, 3 quadrados, desce 1. Esse aqui seria o meu vetor E. Então, quem seria o meu vetor resultante? O meu vetor resultante ele vai ser exatamente esse cara aqui. Ó. Então, R é igual a ele. E se eu quisesse saber, por exemplo, qual é o módulo do R? É só lembrar que esse cara ele vai formar um triângulo. E quando ele forma um triângulo, ele vai ter quantos quadradinhos aqui? Ó? Só contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do outro, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele vai ter aqui 6 quadrados e R. Então se eu quero saber, é só fazer Pitágoras. Ó. O cara que eu quero saber é igual a soma de cada um dos lados elevado ao quadrado. Então R, 6 ao quadrado, isso aqui vai dar 36. O outro também dá 36, somando 72. A raiz quadrada de 72 não é um número certo. Mas isso aí a gente pode fazer uma colinha com a calculadora. Né, onde eu vou ter ali raiz de 72, 6 raiz de 2 ou falo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui são... Então, 6 desse lado, 6 desse outro lado. Aí, como que é o Pitágoras? Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos. Então ficou 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado, porque cada um dos lados valia 6. Depois... Não. Eu só fiz aqui só por questão, mas se você deixar aqui raiz de... Mas se você deixar a raiz de 72 já está mais do que feito. Tudo bem? Geralmente na prova vai ter uns valores mais proporcionais, mais bonitinhos. Mas pode deixar em fração que não esquenta a cabeça não. Tá? Dúvidas? Tranquilo sobre essa parte? Então a parte de vetor é exatamente essa. Lembrando que essa atividade vocês têm que me enviar para mim, tá? Que eu estou contando lá como ponto.
Só não digo lá quanto que vale os pontos, exatamente porque vai depender da quantidade de exercícios que a gente fizer. Né? Porque aí eu consigo ter um parecer, uma nota melhor aí. Então, o que a gente começa a ver hoje? A gente começa a ver, são chamados de leis de Newton. Meio que eu já pedi um exercício para vocês, só que foi, digamos, muito rápido. Né? Eu acho que é mais fácil eu explicar do que simplesmente pedir algum trabalho ou algo do tipo para vocês. Então, o que são as leis de Newton? Leis de Newton são leis, ou seja, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas existe uma grande diferença entre lá o teorema de Pitágoras e as leis de Newton. Ou seja, o que é um teorema? Teorema é algo que você consegue comprovar matematicamente. Isso é um teorema. Então, um teorema é algo que tem comprovação matemática. Já uma lei é algo que você não consegue provar, ou seja, é um comportamento da natureza. Né? O Newton ele observou que basicamente a natureza se comportava daquela forma. Então, ele falou, olha, a natureza funciona dessa forma. Então, não tem como comprovar esse cálculo. Ela funciona assim. Eu observei que ela é proporcional à massa, proporcional a isso, então essa é uma relação. Então, essa é a grande diferença de teorema para lei. Então, lei, ele foi um cara, Newton, foi um cara que ele começou a estudar o que a gente estava fazendo os exercícios um pouquinho antes, que era referente à parte de força. E o que é força? Força é qualquer interação entre dois corpos. Ou seja, o fato da gente interagir com outras pessoas, o fato. Dois corpos. E o fato de a gente interagir com outra pessoa, o fato de eu segurar, por exemplo, essa caneta na minha mão, significa que eu estou exercendo uma força. Caso contrário, ela iria cair no chão. Então, a força é exatamente isso. E o Newton ele observou que a força em si, ela exercia três relações. Ou seja, ela poderia ser simplificada através de três equações. E quais seriam essas equações? Eu teria lá, quais seriam essas relações, na verdade? Seria a primeira lei de Newton, que ela simplesmente ela vai dar o quê? Com a lei da inércia. Ou seja, o que significa inércia? Inércia é a tendência do corpo de manter o movimento. Eu, mas eu vou tirar foto. Eu tiro foto e mando o PDF para vocês. Porque acho que fica bem mais fácil. Eu tiro lá a foto, mando o PDF, faço tudo direitinho para vocês. Melhor do que vocês ficarem copiando agora. Que aí vocês copiam com mais calma, copiam lá no caderno para ficar bonitinho, né? Dão seu jeito. Então, o que diz a primeira lei de Newton? Ela fala que é a lei da inércia, ou seja, todo corpo tende a manter o seu movimento até que seja o contrário. Ou seja, você está ali dormindo, se você não tiver nenhum compromisso, nada, né? Se não tiver nada, você vai continuar ali dormindo de boa. Ou você está andando, por exemplo, na rua. Se você estiver distraído, né? Se não tiver com pressa, não tiver ninguém na frente, não tiver um sinal, sabe? Se você estiver andando despreocupado, você vai continuar mantendo aquele movimento. Então, a primeira lei de Newton diz exatamente isso.
Então, por exemplo, a primeira lei de Newton ela diz isso, que todo corpo tende a manter a sua inércia, ou seja, tende a ficar em movimento ou parado, né? Quando eu digo aqui, tende a manter o movimento ou parado, caso nenhuma força atue sobre você. Ou seja, você está ali de boa, está dormindo. Ou você está ali tranquilo, está em pé comendo, sei lá. Aí no momento que vem alguém e te empurra, aí sim você vai ter um movimento. Fora isso, você vai continuar mantendo o mesmo movimento de sempre. Né? É essa a tendência, por exemplo, quando a gente está no carro e o carro, ou no ônibus, por exemplo, mais fácil no ônibus. Quando o ônibus tipo, tem algum obstáculo, fechou o sinal, alguma coisa assim, e o motorista ele freia muito bruscamente. Então, qual é a tendência? A tendência é todo mundo ser jogado lá para frente. Então, exatamente por quê? Porque o carro parou, mas nós, como estamos em inércia, nós tendemos a manter esse movimento. Então, a gente é o quê? Jogado lá para frente. Então, a ideia da primeira lei de Newton, ela é exatamente essa. Aí, o que seria a nossa segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, ela fala da lei da dinâmica. Ou seja, o que é dinâmica? Dinâmica é a interação dos corpos. Então, quando um corpo interage com o outro, ele vai ter uma dinâmica. Então, a gente vai ter o seguinte caso. Se por acaso agora esse cara for empurrado, né? Se a força agora não for mais zero, você vai ter o quê? Você vai ter que essa pessoa ela vai gerar uma aceleração. Proporcional à massa. Vamos lá, o que significa aceleração? Aceleração é uma relação física que ela tem a capacidade de mostrar, ou seja, configurar como que ocorre essa mudança de velocidade no corpo. Então, a aceleração, ela literalmente é a variação da velocidade num corpo. Então, o fato como essa velocidade varia. Então, se a gente for pensar ali, imagina que a gente está parado ali, como a gente estava parado comendo. Nesse processo que a gente estava comendo, alguém vem e dá um empurrão na gente. Então, o que, que vai acontecer? No primeiro momento, a gente vai estar parado, só que aí o que acontece? Quando a pessoa empurra a gente, basicamente o que, que vai acontecer? Nós vamos nos mover, ou seja, nós vamos nos deslocar. Nisso que nós nos deslocamos, nós temos o quê? Uma mudança dessa velocidade. Ou seja,
nós temos uma aceleração. E essa aceleração, ela vai ter uma relação dada por uma distância dividido por um tempo ao quadrado. Ou seja, que para a gente distância é dada em metros, tempo é dado em segundos. Então, essa unidade é dada em metros por segundo ao quadrado. E o interessante é o quê? Que essa força, ela vai ser o quê? Ela vai ser proporcional tanto à aceleração quanto à massa. Ou seja, uma coisa é você, por exemplo, pegar uma pessoa, pegar uma bolinha de papel e arremessar aquela bolinha. No momento que você arremessa aquela bolinha, a velocidade dela vai ser muito alta. Então a aceleração dela vai ser muito alta. Mas se eu faço, por exemplo, a mesma coisa com o carro, ou seja, eu não vou conseguir imprimir a mesma velocidade no carro. No momento que eu não imprimo a mesma velocidade no carro, eu vou ter que vai depender exclusivamente de quem? Da massa. Então eu posso dizer que, na verdade, essa força ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, F é dado como força, a unidade de medida da força é dada em Newton, que é um N. M é a nossa massa. Já aprendemos que massa é dada em quilograma. Que é um kg. E a aceleração, que foi o que a gente acabou de ver, ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Alguma dúvida sobre essa relação? Sobre o significado da força? A força, como a gente acabou de ver, ela é um vetor. Ou seja, por que um vetor? Porque ela vai depender da direção onde eu estou aplicando. Pensa que eu tenho essa pecinha aqui que eu imprimi, que era de uma válvula. Se eu exerço essa força assim, ó, de cima para baixo, minha válvula não se mexe. Se eu exerço minha força de lado, ó, minha válvula se mexe. Então repara que a força aonde eu estou aplicando, ela é diferente. Então logo, eu tenho que essa força, ela é um vetor. E vamos agora, por último, para a terceira lei de Newton, que é chamada de lei da ação e da reação. Então, vamos lá. Então, o que diz a lei da ação e da reação? Toda ação gera uma reação de igual valor e sentido contrário. Então, uma forma bem simples seria o quê? Você está ali sentado comendo de boa. Aí o seu colega vem te dar um empurrão. Ou seja, ele exerceu uma reação. O que você vai fazer? Você vai fazer uma reação que vai ser o quê? Dar uma porrada nele. Então, o que acontece? Toda ação ela vai gerar uma reação. Um exemplo bem claro. Digamos que a gente está andando no chão, normalmente.
Então, no momento que a gente está andando no chão, existe uma força que o nosso corpo faz, que é uma força chamada peso. Isso aí a gente vai ver com mais calma na próxima aula. Que é uma força gravitacional, que é o que empurra a gente para baixo. Só que o que acontece? Se essa força só existisse ela, eu teria exatamente a segunda lei de Newton. Se a força não for zero, a pessoa gera uma aceleração proporcional à massa. Ou seja, se eu tenho algo me puxando para baixo e eu não tenho nada me segurando o contrário, a tendência seria o quê? Eu sairia literalmente varando o chão, ou seja, eu sairia afundando no chão. O não é o que acontece, né? Então, de alguma forma, tem uma força contrária que ela vai se anular. Ou seja, igual que a gente faz com o vetor. Pega o início de um, né? Soma com o início de outro. Então, eu tenho que, literalmente, essas forças, quando somadas, elas vão dar zero. Isso a gente vai ver com mais calma. Mas a terceira lei de Newton é exatamente essa, ou seja, no momento que eu empurro uma pessoa, né, dependendo, por exemplo, quando a gente tomava, jogando sinuca, por exemplo, né, a bolinha vem com uma velocidade, ela bate e ela volta. Ou seja, da mesma forma que ela empurrou a bolinha para frente, ela também foi jogada para trás, porque foi uma reação desse movimento. Né, mais ou menos essa a ideia. Alguma dúvida? Show de bola. Então, o que a gente tem para ver hoje é exatamente esse caso. Aí, só para a gente ter alguma coisa aí para poder fazer para casa, vai ser o seguinte, algo bem simplesinho. Vou botar aqui. Então, só para a gente fechar, a atividade para casa, fica aí para 15 dias, vai ser escrever 2 exemplos de situações onde eu... 2 para cada. Pô, simplesinho, 6 exemplos. De onde ocorrem cada um desses efeitos da lei de Newton. Tudo bem? Então, mandem lá na plataforma, exatamente porque aí a gente consegue ter um parecer aí dessa possível nota do bimestre. Show? Manda lá pela plataforma do Google Classroom, tá? Que aí eu consigo ter um controle melhor de quem está fazendo e quem não está fazendo. Certo, gente? Então, nós terminamos por aqui.